Agora na Rádio Globo, Cinema em Foco. Cinema em Foco. Com Felipe Brida. No escurinho do cinema. Ouvintes da Rádio Globo, começando mais um programa Cinema em Foco, de olho nos lançamentos em DVD. Senna, lembram do Ayrton Senna? As novas gerações aí podem conhecer de nome, mas não devem ter acompanhado. Já vai fazer 17 anos que ele faleceu no dia 1º de maio de 94. E agora chega um ótimo documentário em DVD chamado Senna. Um documentário que não foi feito no Brasil, tá? Foi feito por um diretor inglês chamado Asif Kapadia. E é uma coprodução, né? Em Estados Unidos, Inglaterra e França. E chega agora em DVD, muito bom o filme, tá? Que retrata a carreira inteira do Ayrton Senna. Desde antes dele se tornar famoso como piloto, né? A infância dele, com cenas da família, com cenas da infância, juventude, até ele começar a disputar os primeiros trabalhos nas pistas, né? Nos anos 80. E o filme foi premiado como melhor documentário pelo júri popular no Festival de Sundance, que é aquele maior festival que tem nos Estados Unidos de cinema independente, né? Foi premiado ano passado e agora já tem disponível em DVD. É um filme muito bonito, primeiro para quem é fã, né? Segundo, para quem nunca ouviu falar ou para quem já ouviu falar, mas não conheceu a carreira, essas novas gerações, que vai poder ver em loco ali quem foi a simpatia, né, do Ayrton Senna, o trabalho memorável que ele fez na área do esporte aqui, né, porque o automobilismo também é um esporte, e a morte trágica que ele teve, né, acho que muita gente se lembra, naquela curva Tamburello, no autódromo de Imola, durante o GP, né, o Grande Prêmio de Mônaco, de São Marino que foi São Marino, na Itália. E ele faleceu naquela curva lá, que ele foi a 300 km por hora, não deu tempo e ele veio a falecer. Então quem quiser assistir o documentário já tem disponível, tá? Ele é curtinho, muito bem feito, tá? E ele foge um pouco do convencional, porque ao longo da história há narrações em off de familiares, amigos, jornalistas, companheiros de trabalho, né? E nunca aparece a cara do entrevistado, é sempre a voz. Então por isso que foge do convencional, porque costumamos ver documentário onde aparece alguém falando, né? E um dos destaques do documentário, que foi algo muito tortuoso, tanto pro Senna quanto pro Prost, né? O Alain Prost, foi a rivalidade entre os dois quando eles trabalhavam juntos na equipe McLaren. Então isso também é muito focado nesse trabalho aí, o Senna. Quem quiser assistir, podem pegar nas locadoras. Segundo lançamento da semana, chama-se A Suprema Felicidade, do Arnaldo Jabor. Aliás, é o retorno, né, do Arnaldo Jabor ao cinema depois de 26 anos ausente, né? Qual que é a história do filme? É um drama, tá? Que conta a história de uma criança chamada Paulo, que vive no Rio de Janeiro nos anos 40, prestes a explodir a Segunda Guerra Mundial. E é a vida desse garoto passando pela guerra, passando pelos anos 50 até atingir a maioridade. Então é um recorte de uma vida de uma pessoa da infância, né, dos seus 8, 9 anos até seus 20, quase 30 anos. E é um filme, infelizmente, o Arnaldo Jabor, esperava-se muito desse projeto dele, fazia 26 anos que ele estava afastado, e muito se esperava desse novo trabalho, desse grande diretor de cinema que é o Arnaldo Jabor. Não é só comentarista político, né? Ele foi cineasta nos anos 70, no Porno Chanchado, ele fez muito filme, Tudo a Nudez Será Castigada, Tudo Bem, Eu Te Amo, vários filmes. E agora esperava-se um retorno grandioso dessa grande figura, mas o filme não é tão bom, né? O filme foi muito criticado quando foi lançado por ser algo muito sem sal, né? Ele conta uma história ali super leve, que não tem destaque nenhum na vida dessa pessoa que ele conta a história. Então o problema de elenco é muito grande, né? Muito evidente, né? Tem participações pequenas de vários artistas que não se completam na história, são rápidas passagens. E o outro grande problema que eu senti é a teatralidade, né? A falta de timing e a teatralidade da história, dos personagens também.
Parece um teatro filmado, foge um pouco do que é o cinema, né? Você não consegue ver uma estrutura de cinema nesse filme dele. E então parece que ele voltou sem vigor e parece também um pouco sem empenho na hora de dirigir. Quem quiser assistir, tem uma figura marcante na história que é o que segura mesmo o filme, que é o Marco Nanini, tá? Ele faz o vô desse menino, que é o que dá os ensinamentos de vida pra ele. E o resto é um monte de gente desperdiçada, né? Vários atores da Globo, o Ari Fontoura, o Jorge Loredo, a Elke Maravilha, né? Que volta, mas não tem tanto destaque. Então, tem aí em DVD A Suprema Felicidade, um filme brasileiro, tá lançado esse ano. E pra finalizar, A Sétima Alma é um filme de terror do mestre Wes Craven, que é o diretor do A Hora do Pesadelo, né? Lembra-se do Fred Krueger, o homem com as garras de metal. E agora tem um filme dele também, inclusive passou nos cinemas e ainda está em cartaz, que é o Pânico 4. Ele é o criador da série Pânico. E só que ele fez aí um dos piores filmes dele, né? Que é A Sétima Alma, e saiu agora em DVD e está sendo bastante visto. Eu acredito que está sendo bastante criticado também, porque eu vi recentemente e achei muito ruim. O filme ele conta a história de um estripador na cidade de Riverton, que ele desaparece numa noite. Anos se passam e 7 jovens que nasceram no mesmo dia voltam a ser aterrorizados pela figura desse psicopata. Né? Essa é a história. Quem curte esse gênero e não liga para certos absurdos na história, certos furos, pode assistir, né? A moçada aí. Agora, quem é mais atencioso vai ficar muito irritado, como eu. Então você vê, né? Ele volta sem mais, sem nem menos, né? Depois de um grande tempo, sendo que ele foi dado como morto e sendo que 7 jovens da mesma cidade nasceram no mesmo dia. Meio estranho, né? Todos eles da mesma faixa etária e são amigos íntimos. É um absurdo tremendo. Mas quem quiser tentar assistir, quem gostar de filme de terror, cheio de sangue, cheio de susto, de assassinos mascarados, pode tentar arriscar. Eu não recomendo, eu achei muito ruim. A Sétima Alma. E então foram esses os lançamentos em DVD dessa semana e vamos para as salas de cinema. Temos aqui Cinemas Lumière, cinemas do shopping. Uma estreia, né? Que começa esse final de semana, que é um filme que vem levando uma boa parte do público, porque o filme é dos criadores da série Crepúsculo, né? É da mesma diretora do primeiro filme, que é o Crepúsculo, né? Chamado Catherine Hardwicke, e o filme se chama A Garota da Capa Vermelha. Este é um filme que é uma adaptação da história da Chapeuzinho Vermelho, tá com um tom meio de terror, só que naquele terror xoxo que ela fez lá no Crepúsculo. Então, tá aí nas locadoras não, nas salas de cinema, A Garota da Capa Vermelha, versão legendada, tá? Em 3 horários, 3 da tarde, 5:30 da tarde, 7:20 da noite e 9:30 da noite. Lembrando que a classificação é 14 anos. E continua, 2 filmes da semana passada. O Thor, dublado, às 2:30 da tarde, 4:50, 7:20 da noite e 9:30 da noite. Classificação 10 anos. E continua também, acabamos de falar do Wes Craven, o seu filme mais novo, que é o Pânico 4. Versão dublada, 3:20, 5:20 da tarde, 7:20 da noite e 9:20 da noite. Classificação 14 anos. Fiquem atentos quanto à classificação. E nos cinemas antigos, ali da Rua Lagoas, no Bandeirantes do República, temos uma estreia esse final de semana, que é o Água para Elefantes, baseado num best-seller de um livro, né, que tem sido bastante visto, lido e comprado, comentado, que é o Água para Elefantes. E é o ator que faz, é o Robert Pattinson, que é o rapaz do Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse, né? Ele é o protagonista da história. É um drama chamado Água para Elefantes. Temos os seguintes horários: de sexta às quintas, às 8:30 da noite, ou seja, todos os dias às 8:30 da noite. E continua pela 3ª semana consecutiva no Cine Bandeirantes o filme Rio, aquela animação do brasileiro Carlos Saldanha sobre o Rio de Janeiro. Temos todos os dias, né, às 8 da noite. Lembrando que nos cinemas da Rua
Alagoas, todo mundo paga meia todos os dias, R$6. E tem as promoções especiais nos cinemas Lumière, que é às quartas-feiras, metade para todo mundo, sem carteirinha nenhuma. Um bom final de semana a todos, espero que volte sem gripe. E este foi mais um programa Cinema em Foco, até a próxima semana. No escurinho do cinema, chupando drops de anil.